E aí, gente, graça e paz. Esse é mais um vídeo especial da nossa série de mensagens a respeito do nosso seminário de missões. Curta o vídeo, compartilhe com seus amigos, que Deus os abençoe. Thank you so much, Pastor Luciano Muito obrigado, Pastor Luciano and Pastor Wesley e Pastor Wesley and all of you here. e a todos vocês aqui. It's a great honor to be with all of you over these past few days. É uma honra muito grande estar com vocês nesses últimos dias. And I've had the opportunity to interact with a few of you. E eu tive a oportunidade de interagir com alguns de vocês. And I wish we had more time to have spoken to all of you. E eu gostaria de ter tido mais tempo, para conversar com cada um de vocês. And I'm sorry if we've not been able to meet. E eu sinto muito se eu não fui capaz, então, de conhecê-los, conhecer a todos. When we are involved in ministry, Quando a gente está envolvido no ministério, it's not just the talks that we give, não é apenas as conversas que a gente tem, but it's the conversations that we have with people. não é apenas as ideias que a gente tem, mas é também sobre as conversas que a gente tem com as pessoas. Because ministry is relational. Porque ministério é relacional. In the book of Romans, E o livro de Romanos, Paul wrote lots of good theology. Paulo escreveu muita boa teologia. But I think the main part of Romans is the last chapter. Mas eu penso que a parte mais importante e principal de Romanos é o último capítulo, Wherein he mentions more than 20 or 30 names. em que ele menciona mais de 20 ou 30 nomes. And about each person he asks something. E a respeito de cada pessoa, ele pergunta algo. He traveled a lot, Ele viajava muito, but he knew people by name. mas ele conhecia as pessoas pelo nome. He knew their parents' name, their grandmother's name. Ele conhecia o nome das avós das pessoas, das mães das pessoas. So that's a great model in our ministry Então é um grande modelo de ministério. to remember that people are the most important and more important than programs. De se lembrar de que as pessoas são mais importantes e muito mais importantes do que programas ou programações. And we need to connect in that way. E a gente nós precisamos nos conectar dessa forma. So the connections should be relational and not transactional. As conexões elas devem ser relacionais e não transacionais. Nós não devemos querer nada em troca dessas relações que nós estabelecemos. Pastor Luciano and I don't communicate only when we are having programs. Pastor Luciano e eu, nós não nos comunicamos apenas quando a gente tem alguma programação. Maybe we communicate more because we have lots to talk about the schedule and travel. Talvez a gente se comunica mais porque a gente tem muito para tratar a respeito de rotina, de agenda, de transporte. But even if there are no programs, Mas mesmo que a gente não tenha nenhuma programação, we talk to each other. nós conversamos um com o outro. And that needs to be the nature of our relationships in ministry. E essa deve ser a relação da nossa natureza nos nossos ministérios. And I think going forward in global mission, this is going to be very critical that we have good relationships and networks. Enquanto nós vamos e avançamos em missões, isso deve ser muito importante, criar relações com as pessoas. And let's keep that in mind as we go forward. Então vamos manter isso nos nossos pensamentos, na nossa cabeça, enquanto a gente prossegue. We're going to talk today about understanding the worldview of unreached people. A gente vai entender agora, então, Unreached people. a cosmovisão do mundo não alcançado ainda por Jesus. And the session that we just had with Bishop Simon E a palestra que nós tivemos com o Bispo Simon is the practical outworking of some of the theory that I'm going to tell you now. é a prática a respeito da teoria que eu vou compartilhar com vocês agora. And we praise God for the way in which the Lord is connecting all of our sessions together. E eu louvo a Deus pela forma com que Deus está conectando todas as nossas palestras, todas as nossas pregações juntas, né? Colocando todas as coisas nos seus devidos lugares. Discipleship takes time. Discipulado leva tempo. It's a lifelong journey. É uma jornada da vida inteira. We never reach a point where we're saying, now I'm 100% disciple. A gente nunca vai atingir um momento em que a gente vai falar, agora eu sou 100% discípulo. So we need to maintain that posture of being a learner. Então a gente precisa manter a postura de nos mantermos aprendizes. Even the Apostle Paul, a highly accomplished person,
Mesmo o apóstolo Paulo, uma pessoa que atingiu muitas coisas, he was constantly learning. ele estava constantemente aprendendo. So let's keep that posture of being relational Então vamos manter a postura de nos mantermos relacionais and being a learner. e nos mantermos aprendizes. And to be a good learner, we need to be good listeners. E para ser um bom aprendiz, a gente precisa ser um bom ouvinte. And I would suggest that as the Lord opens up doors for you to minister in other places, E eu sugiro que, enquanto Deus abre as portas para vocês em outros lugares, ministérios e países, that we invest some time and energy in learning languages. que a gente invista algum tempo e energia em aprender línguas, idiomas. Because there could be a desire to go into the world and do many things, but without language it's difficult. Porque pode ser um desejo que a gente tem de ir a muitas culturas, mas sem saber outras línguas, e torna o caminho mais difícil. So if one of the takeaway from these kind of trainings is to decide to learn languages. E uma maneira de nós sairmos disso é decidirmos aprender outras línguas. And language is part of culture. E língua é parte da cultura. When you learn another language, you're also learning another culture. Quando você aprende um novo idioma, você também aprende uma nova cultura. Because behind each word, there is so much of realities behind that. Porque atrás de uma palavra há muitas outras realidades inseridas naquele significado. As I've had conversations with some of you, Como eu tive algumas conversas com alguns de vocês, I feel very much like I'm interacting with my home church in Bangalore in India. eu me sinto como se eu estivesse interagindo já com a minha comunidade Bangalore. em Bangalore. Bangalore is in the south of India. Bangalore é uma cidade no sul da Índia. It's a small city of 14 million people. É uma cidade com cerca de 14. 14 milhões de pessoas. And so it's a growing city. It's a growing city. É uma cidade que ainda está em crescimento. Yeah. When we have 1.4 billion people, 14 million is a small city. Quando a gente tem 1,4 bilhões de pessoas, 14 milhões, é uma cidade pequena. Yeah. So my church is the Richmond Town Methodist Church. A minha igreja é uma igreja metodista? Yes, Methodist Church. Richmond Town. That's the area where this church is. É uma igreja que fica na região de Richmond Town e é uma igreja metodista. And both Pastor Luciano and Pastor Max have been to our church. E ambos, né, o Max e o Luciano já estiveram na igreja dele. So as I'm interacting with many of you, I feel like I'm interacting with my church members. Então, quando eu já estou interagindo com vocês, eu sinto como realmente se eu estivesse interagindo com os membros da minha igreja. I can describe my church about we have 1,000 members. Eu posso descrever a minha igreja dizendo que ela tem cerca de 1.000 membros. Mostly middle class, upper middle class professionals. A maioria deles profissionais de classe média. And good Bible teaching in our church. Eles são bons no ensino da Bíblia na igreja. There's focus on mission. São focados em missão. And the church members are keen on the church life. E os membros da igreja, eles são muito aplicados à vida da igreja. But sometimes we have to explore what does it mean for a young family to be involved in mission and discipleship. Mas algumas vezes a gente tem que explicar para uma família jovem o que é estar em missão. What about professionals? Professionals, people in different professions. E também para as pessoas em diferentes profissões. What about young people? E para pessoas que são jovens. What about children? How are we investing into the children's ministries? E é importante também a gente ensinar como que a gente está investindo nas crianças. So in different contexts and different cultures, então, em diferentes contextos e em diferentes países, issues are different. Os problemas, as situações são diferentes. But I do see some similarities. Mas eu realmente vejo algumas semelhanças. And I feel that as we continue to interact together, e eu percebo que enquanto a gente continua interagindo, we can be a blessing to each other. Nós podemos ser uma bênção uns aos outros. And you will have much to offer. E você vai ter muito mais a oferecer. And we will be mutually learning from each other. E a gente vai mutualmente aprender uns com os outros. So Bishop Simon was telling how the gospel transforms culture.
Então, o bispo Simon, ele nos disse a respeito de como que o evangelho transforma culturas. India also had many practices which the gospel has transformed. E na Índia nós temos muitas práticas de como o evangelho transforma. We used to have a practice called sati. A gente costumava ter uma prática que chamava sati. 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 How many of you know what sati is? Alguém aqui sabe o que é? Okay, so what sati is O que o sati é? when a person dies, Quando uma pessoa morre, they don't bury, they usually cremate. They burn the body. eles não enterram, né, o corpo da pessoa, mas geralmente eles cremam a pessoa. And if a man dies before his wife dies, Então, se um homem morre antes da sua esposa falecer, the practice of sati a prática sati, is that as they are burning the husband's body, enquanto eles estão então cremando o corpo do esposo, do marido, the wife is also burnt at the same time. a mulher também é cremada ao mesmo tempo. That was sati. Isso é o sati. And the gospel transformed that. E o evangelho transformou isso. There were different people like William Carey and some of the others who came as missionaries, Havia algumas pessoas como William and they passed a law in the parliament e eles aprovaram uma lei no parlamento to abolish it. para abolir essa prática. And that was not very long ago that it was abolished. E não faz muito tempo que essa lei foi que essa prática foi abolida, que essa lei Why foi were they aprovada. doing what they were doing? Por que eles estavam fazendo o que eles estavam fazendo? Because they thought that it's an honor for the wife to die along with her husband. Eles faziam isso porque eles pensavam que era uma honra para a esposa morrer junto com o marido. And so they would bring her and tie her to the husband's dead body and burn it. Então, Very angry about this practice. sorry, can you repeat? Yeah, they used to tie the wife to the husband's dead body. Então eles Pardon? Kids lose both, yes. E o Marcelo está perguntando, né? And the oldest son has to light the fire. E o Marcelo então tá perguntando se as crianças então perdiam ambos os pais. E ele diz que sim, e que o filho mais velho era responsável por acender o fogo. E a verdade, a prática envolvia, né, que o marido morto, a esposa era amarrada ao corpo do marido e era queimada junto. I give this as an example to see how the gospel can transform culture. E eu trago isso como um exemplo de como o evangelho pode transformar a cultura. One of the things that Bishop Simon said was, Ele falou, acho que é importante, que o pessoal não pegou, que o missionário William Carey foi dos que influenciou para que mudasse Isso. essa lei. O Luciano está enfatizando que o missionário William Carey e outros missionários também foram muito importantes para que essa lei fosse aprovada no governo. so William Carey came to India about 200 years ago. William Carey came to India about 200 years ago. William Carey, ele foi para a Índia cerca de 200 anos atrás And he did many things for the social transformation. e ele fez muitas coisas para a transformação social na Índia. He translated the Bible into almost 40 Indian languages. Ele traduziu a Bíblia em quase 40 dialetos do hindi, né, da língua indiana. So he did many, many things, and the government of India even honored him. Ele fez muitas coisas ao ponto de o governo da Índia reconhecer isso e honrá-lo. So the gospel not only transforms an individual, it also transforms societies. Então, o evangelho não apenas transforma um indivíduo, mas também transforma as sociedades. And some of these practices which people have, they do it because that's the best they know. They don't know anything else. E as pessoas, muitas das vezes, praticam esses rituais porque é o melhor que elas conhecem, é a única coisa que elas conhecem. When you tell people to stop ancestral worship, Então, quando você... when you tell people stop ancestral worship,
Então, quando você diz para as pessoas, parem de adorar os seus ancestrais, they feel that you're telling us to dishonor our parents and our grandparents. eles sentem que você está pedindo a eles para que eles desonrem os pais e avós deles. And when you tell people to stop idol worship, they say that we've been doing this for so many centuries and you want us to suddenly stop. E quando você diz a eles falam assim, a gente tem feito isso por séculos e séculos e vocês agora dizem que a gente tem que parar? So receiving Christ into our life is just the starting of a lifelong journey. Então, receber Cristo nas nossas vidas é apenas o início de uma jornada que vai durar toda a vida. So we cannot go on a weekend mission trip and try to change a nation and come back. A gente não pode, então, ir uma viagem missionária de um fim de semana We need to be real. e achar que a gente vai mudar tudo naquele fim de We semana. need A gente to precisa understand. ser real, a gente precisa entender, We need to understand the complexities. a gente precisa entender as complexidades, We need to understand the depth to which culture affects everything else. a gente precisa entender a profundidade de cada hábito cultural também. And so it's important for us to understand the worldview of people. Então é importante que a gente entenda a maneira com que as pessoas veem o mundo. Do we have the PowerPoint at the back? Or? Okay. Okay, so while we do that, understanding worldview is very important. Então, entender a visão mundial é muito importante. We have to understand worldview. A gente precisa entender, então, essa visão que o mundo We tem. have to understand culture. A gente precisa entender sobre cultura. And we have to understand values. E a gente precisa entender sobre valores. So, we don't have to go very far to face cross-cultural situations. E a gente não precisa ir tão longe para entender missões transculturais ou diferenças culturais. Because in our own cities, there are people from different cultures who live there. Porque na própria cidade que a gente vive, tem pessoas de diferentes culturas. So, what is culture? Então, o que é cultura? Culture is the way of life. Cultura é a forma que você vive. Is the way of life of a group of people. É a forma de cultura de um grupo de pessoas. The way in which they behave. A forma com que cada um delas se comporta. The things that they believe. As coisas que as pessoas acreditam. The values that they have. Os valores que eles têm. The symbols that they accept. Os símbolos que eles aceitam. And people follow their culture without thinking about it. It comes naturally. E cultura é algo que vem natural. As pessoas seguem uma cultura sem pensar que elas estão seguindo uma cultura. And culture is passed along from one generation to another E generation. cultura é passada de geração em geração. It is just expected that the children will learn the culture. É apenas esperado que as crianças vão aprender aquela cultura. So it is not so much taught formally, but it is just caught as they observe. Então não é algo que é ensinado formalmente, mas é algo que é absorvido. So different cultural groups, Então, grupos culturais diferentes, they think differently, eles pensam de formas they diferentes, feel differently, eles se sentem de formas they diferentes, act differently, eles agem de maneiras they diferentes interpret things e differently. eles interpretam as coisas de maneiras diferentes. And so it's important for us to know that there's a diversity and a variety of cultures. Então é importante que a gente saiba que há uma diversidade e variedade de culturas. And like I said earlier, E como eu disse mais cedo, it's not that one culture is superior or inferior to the other, não é que uma cultura seja superior ou inferior à outra, but our cultures are different. mas todas as culturas são diferentes. So therefore, we have to go in as a learner to try and understand another culture. Então, por isso, nós temos que ir em missão como aprendizes para entender que aquelas culturas são diferentes. And when there is ethnocentrism, E quando há etnocentrismo, it means that my culture is superior to every other culture. significa que eu penso que a minha cultura seja superior à outra. And it's important for us to understand that. E é importante que a gente entenda isso. That there is no superior or inferior Que culture, não há cultura superior ou inferior, but cultures are different. mas que as culturas são diferentes. Culture affects every area of our life. E a cultura ela afeta todas as áreas das nossas vidas. The way we think,
o jeito que a gente pensa, the way we communicate, a forma que a gente se comunica, the customs that we have, os hábitos que a gente tem, the rituals that we have, os ritos, as rotinas, os rituais que a gente tem, the arts and the dramas, as artes e os dramas que a the gente tem na nossa food cultura, that we eat, a comida que a gente come, faith and religion. a nossa fé e a nossa religião. All of these different areas are affected by culture. Todas essas diferentes áreas, elas são afetadas e impactadas pela cultura. So culture sits in the middle A cultura fica no meio and influences all of these other areas of e our life. influencia todas essas áreas das nossas vidas. We saw that iceberg the other day. Nós vimos o iceberg, né? Ele mostrou pra gente essa How figura do that what we see iceberg on aquele dia. the tip of the iceberg is only the behavior that we see. Então, o topo do iceberg, a ponta do iceberg é apenas o que a gente consegue ver. But underneath that, Mas abaixo da linha da água there is all the deep culture, tem uma cultura muito profunda. the rules of communication, As regras de comunicação, how much distance to stay from each other, quão distante a gente deve se colocar um do how outro, to talk to elders. como conversar com as pessoas mais So there's velhas, so many different things that are underneath. muitas outras coisas que estão abaixo do que a gente pode ver no iceberg. So what we see at the tip of the iceberg is just the behavior O that que a we gente see. vê na ponta do iceberg é apenas o comportamento, a manifestação daquela cultura. What we see is what people do. O que a gente vê é o que as pessoas fazem. But underneath is the Mas reason, abaixo disso há um motivo. is all the details of why we do what we do. Então estão todos os detalhes de por que a gente faz o que a gente faz. And therefore understanding culture is important. Understanding culture is Isso é important. porque e por isso que a gente deve entender o que é cultura. What is worldview? E o que é então a visão mundial? Worldview is the way in which we view the world. É a forma com que a gente vê e enxerga o mundo. Worldview is mostly unconscious. E é uma coisa que é inconsciente, né? A nossa visão de mundo ela acaba sendo inconsciente. And much of our worldview is developed by the time a child is 5 years old. E a maioria da nossa visão que a gente tem no mundo, ela é desenvolvida enquanto a gente é criança. So it's so important to ensure that children have a proper environment in which they grow. Então é muito importante a gente garantir que as crianças tenham that they have A proper understanding, environment, que eles tenham um entendimento adequado a respeito do ambiente que elas vivem e estão inseridas. because we see that many of the adult issues can be traced to childhood problems as well. Porque a gente vê que muitos dos problemas da vida adulta podem ser rastreados e podem datar do período da infância. And if you want to learn more about this, E se você quiser aprender mais sobre isso, there are several therapists in the room. há muitos terapeutas aqui na sala. So in case you don't know each other, Então, caso vocês não conheçam uns please aos get to know outros, each other. por favor, vão se conhecer. Just in the coffee break, I met 4 therapists Apenas no café eu encontrei com 4 in terapeutas this room. nessa sala. So I was telling Brother Daniel, E ele estava me dizendo isso mais cedo. I feel very safe in this room because there's so many therapists E over eu me here. sinto muito seguro aqui nessa sala porque tem tantos terapeutas aqui. Valuable ministry. É um ministério valoroso. And I would suggest that you take time to get to know them if you don't know them. Então, os terapeutas, né, eles têm um ministério valoroso e eu sugiro que vocês passem tempo para conhecê-los. And we need to partner with each other and serve each other according to the needs. E a gente precisa nos tornar parceiros uns dos outros e nos servir nas nossas necessidades. God has placed different ministry gifts within this city. Deus, ele nos deu diferentes dons nas cidades. It may not be within one local church. Pode não estar apenas em uma igreja local. So we need to know what are the other ministries and giftings that is there in the city, Então a gente precisa conhecer quais os outros ministérios e dons que há na cidade or within this state, ou dentro do nosso estado and begin to network and say that if I have a ministry need, I will connect them with this person over there. e criar uma rede, né, uma network, que se eu preciso de alguma coisa, eu saiba a quem eu recorrer com o ministério adequado para aquilo. Last month, a close friend of mine from Brazil, from Brazil, he called me. No mês passado, um amigo brasileiro me ligou. And he said, do you know anybody in Pakistan? E ele me perguntou, você conhece alguém no Paquistão? I said, I don't know. Eu disse, não.
But tell me, what do you want to talk about? Mas me fala então o que você precisa, né? O que você quer conversar a He respeito? said he just received a call from a Brazilian woman Ele recebeu uma ligação de uma mulher brasileira who is married to a pastor in Pakistan, que é casada com um pastor no Paquistão. and they live over there, Eles moram no Paquistão and they are having some marriage problems. e eles estavam tendo alguns problemas de alergia. We need a man who can speak Urdu to be able to speak to him. Então eles precisavam de um homem que falasse urdu, que é a língua local, para poder relatar aquele problema. So my friend in Brazil is a close friend. Esse meu amigo brasileiro é um amigo próximo. We both serve together in the Member Care network. Nós já servimos juntos. Member Care? Yeah, Member Care is caring for people. Ok. E eles já se viram juntos no Ministério de Cuidado entre as pessoas. So in this global network, he represents Brazil, I represent India. E nessa rede global, ele representa a Índia e esse amigo representa o Brasil. So he called me. Então ele me ligou. Now, I don't know anybody who could help in Pakistan, Eu não conhecia ninguém que pudesse ajudar lá no Paquistão, but in Atlanta, I know a good pastor who's from Pakistan. mas em Atlanta, nos Estados Unidos, eu conheço um bom pastor que é do Paquistão. So I called him, Então eu liguei para ele. and he said, okay, which city? Ok, e ele me disse então, em qual cidade? And he connected them to a counselor, a professional counselor in Pakistan. E ele conectou essas pessoas então com um conselheiro particular no Paquistão. And within 24 hours, when my first Brazilian friend phoned me, E dentro das 24 horas de que o meu amigo me ligou, the couple were sitting with a counselor in Pakistan and they were dealing with their issues. esse casal estava assentado com esse conselheiro no Paquistão e eles estavam tratando seus assuntos, seus Why am I problemas. saying this? Por que eu estou falando isso? Networking in ministry is very critical. A rede de ajuda que nós temos nos ministérios ela é muito crítica. All of us cannot have all the ministry gifts within our church. Todos nós podemos não ter todos os dons dentro do nosso ministério, dentro da nossa igreja. So we need to build trusted relationships across the world Então a gente precisa criar relações de confiança ao redor do mundo for the sake of the kingdom. para o bem do reino de Deus. And this was one example of that. E isso foi apenas um exemplo disso. So how we view out the world is learned when a child is still very small. Então, como a gente vê o mundo, vem do momento que a gente é criança. And sometimes we are more Indian or Brazilian or Kenyan than we are Christian. E muitas das vezes a gente é muito mais brasileiro, queniano ou indiano do que cristãos. Worldview is the lens through which we see the world. A visão mundial é a lente pela qual a gente vê o mundo. It's how we assign meaning to our life É experiences. como a gente dá significado às nossas experiências de vida. It's all about the assumptions that we have, A respeito the beliefs that we have, das crenças, das coisas que nós assumimos nas nossas vidas, the concepts that we have. os conceitos que a gente tem, That is what determines our worldview. e isso é o que determina a visão que a gente tem do mundo. And we need to understand our own worldview before we try to understand another E a worldview. gente precisa entender a respeito da visão que a gente tem do mundo para que depois a gente entenda a visão que os outros têm do mundo. And if we don't do the worldview understanding, E que se a gente não tiver o It leads to- entendimento da visão do mundo, it leads to breakdown of relationships. isso vai levar a você ter relacionamentos It quebrados, leads to misunderstandings, leva a mal entendidos, and we make premature judgments about people. e a gente julga prematuramente as pessoas. If we knew a little bit more about the culture, we understand them better. Se a gente soubesse um pouco mais a respeito de cultura, a gente entenderia melhor a respeito disso. When some of my friends from other countries see me in India, when my friends from other countries see me in India, Quando os meus amigos de outros países me veem na Índia, they say, now we understand you better. eles falam, agora a gente entende melhor. So understanding the culture from where we come is very important. Então, entender a cultura de onde a gente vem, da qual a gente vem, é muito importante. What are values? E os valores? The values are the principles or standards of behavior.
Os valores, eles são os princípios ou os padrões de comportamento. It's what we think is important or not important. É o que a gente pensa que ser importante, o que a gente considera ser importante ou não importante. And this again can be very different. Isso, novamente, pode ser muito diferente. In one culture, something may be valued as very important, Em alguma cultura, algum valor pode ser muito importante, but that same thing in another culture may mas em not be a outra big deal at all. cultura, aquele valor pode não ser nada importante. So we have to understand that values are going to be different. Então a gente precisa também entender que valores também serão diferentes. And values are a central part of who we are. E os valores são a parte central da visão que a gente tem do mundo. It determines what we think is good or acceptable, Ele determina o que a gente pensa que ser bom e o que é aceitável, what is right or wrong, o que é certo e errado, what is good or bad, o que é bom ou ruim, what is important or not o important. que é importante e o que não é importante. Values tells us how we should live in society. Os valores, eles dizem então como que a gente deve viver na sociedade. And our culture even influences our theology. E a nossa cultura, então, ela também influencia a nossa realidade. So we have to understand values. Então a gente tem que entender a respeito desses valores. I'm going to give some examples of some values from 3 countries. Eu vou então dar a vocês alguns valores de I'm- 3 países. I'm going to give you some Indian values. Alguns valores da Índia, I'm going to give you some Kenyan values alguns valores do Quênia and some Brazilian values. e alguns valores brasileiros. So you will find that some things are common. Vocês vão encontrar, vão perceber que algumas coisas são So let me comuns, first give some of the Indian values. alguns valores da Índia. Respect for parents and elders is very important. O respeito aos pais e às pessoas mais velhas é muito importante. A trust in the institution of marriage. Marriage. A trust in the institution Ok. of marriage. A confiança na instituição do casamento é muito importante. The importance of education. A importância da educação. You see that Indian parents will push their children into education. Você vai ver então que os pais indianos eles pressionam, eles direcionam as crianças para que elas se eduquem, sejam educadas. My 4 children studied part of their education in New Zealand. Os meus 4 filhos fizeram, parte da educação deles, da escola deles, na Nova Zelândia. And sometimes students, when they finish high school, they'll say, we'll take 1 year off. E lá na Nova Zelândia é muito comum que após que a pessoa saia da escola, ele tenha 1 ano fora do país. And they just travel around everywhere and do nothing. Então eles simplesmente viajam ao redor do mundo fazendo nada. So my son came after he finished his high school. So we have the Yeah, PowerPoint over there. yeah. So sorry, your son. He came when he finished his high school, Então meu filho, quando terminou o 2º grau, o and he ensino said, médio, I want to take 1 year off. ele disse: eu quero ter 1 ano de férias ali, tirar 1 I ano said- livre. I said, you will not even take 1 day off. E eu disse para ele: você não vai ter nenhum dia. Tomorrow you will start the next program. Amanhã você vai começar o próximo programa. And when they finished their bachelor's degrees, E quando eles terminaram a faculdade deles, he said, now can we take 1 year off? eles disseram: agora eu posso tirar meu ano sabático. I said the same thing. E eu disse a mesma coisa. Not even 1 day off. Nem mesmo um dia. You get into the master's program immediately. Agora você vai fazer mestrado. And now they look back E agora eles olham para trás and they're happy e eles estão felizes. because all of them have good jobs now because of their master's degrees. Porque todos eles têm bons empregos agora por conta do mestrado que eles fizeram. So the importance of education. Então a importância da educação, Then sacrifice and adjustments. sacrifício e ajustes. Parents are willing to sacrifice anything for the sake of their children. Parents, Os pais eles devem estar dispostos a sacrificar tudo em prol de seus filhos. even if they don't have something, they will sacrifice and give it to their Até children. mesmo que se eles não tenham algo, eles se sacrificam e dão aquilo para os filhos, né? Then very close-knit family relationships. E há também as relações familiares muito, muito próximas. Hospitality is very big. Hospitalidade é uma coisa muito importante também. What I've written there is the Sanskrit word which means Atiti Deva Bhavo, means the guest is like God. E ali a gente tem o sânscrito, né, que está escrito ali, não sei falar So- aquilo, que significa que o
convidado para sua casa é como um Deus. You have to treat your guest well. Então você tem que tratar o seu convidado If a guest bem. comes to your house Se um hóspede vem à sua casa and you give them food, e você oferece comida para and ele, after the food, if they take their plate and go to keep it in the kitchen, after eating, if they take the plate to keep it in the e kitchen, depois disso eles pensam que eles vão tirar o prato deles e levar para a the cozinha, Indian host will say, no, just leave it there, I will take o it. anfitrião fala, não, eu vou fazer isso. Because you don't allow the guest to do the work in your Porque house. você não permite que o seu hóspede faça o trabalho na sua casa. So hospitality is a very strong Indian value. Hospitalidade é um valor muito forte. And then to live peacefully with others, E viver em paz com os outros. not being confrontational. Não ter confronto com os outros. Now, we have exceptions to all of these things, Claro que nós temos exceções a todas essas but these are coisas, generally some of the values. mas em geral esses são os valores. Now, let's look at some Brazilian values. Agora vamos ver alguns valores brasileiros então. Close-knit families and respect for elders, familia. Os laços familiares bem próximos e o respeito aos Hospitality, mais velhos. Hospitalidade, welcoming and being generous to guests. recepcionando bem e sendo generosos com os hóspedes. We have experienced your hospitality over here E over a these gente tem days, experimentado a hospitalidade de vocês aqui esses and we want to dias. thank you for that. E nós agradecemos muito por isso. Alegria, joy, finding happiness in life's moments. Alegria, encontrando então felicidade nos momentos da vida. It's nice to see how you all enjoy life. É muito bom ver como que vocês aproveitam a vida. Not every culture does that. Nem toda cultura faz isso. Then longing, deep emotional connections and nostalgia. E também as conexões emocionais que nos geram saudade e... Eu perdi. E nostalgia. Personal connections, As conexões pessoais, flexibility. flexibilidade. Next one, flexibility. Next slide, please. Then the Brazilian way, E o jeitinho brasileiro. finding creative solutions to problems. Encontrar soluções criativas para os problemas. Respect, Respeito. valuing respect for others, especially elders. Ter valor pelo respeito às pessoas e principalmente aos mais velhos. Community, Comunidade. a strong sense of community and social connections. Senso forte de conexão And e then- de comunidade. Celebration, enjoying lives, celebrations and festivities. E festas, né, gente? Celebração. E aproveitar a vida e as festividades, curtindo a vida lá com as pessoas. Is this true? Is this true of Brazilian values? Isso é verdade a respeito dos valores brasileiros? Yes, no, maybe, sometimes? Sim, Yeah. não, talvez, Generally, às yes. vezes, geralmente sim. The reason why I'm saying is this may be the obvious things for you, E por que eu estou dizendo isso? É porque isso pode ser óbvio para vocês. but when he looks at it from Kenya or I look at it from India, I say, what a nice, joyful people these people are. Mas se o Simon olha isso do Quênia e eu olho isso da Índia, a gente vai dizer, olha que pessoas legais. You know how to celebrate. E vocês sabem como celebrar. There are many cultures where we don't know how to celebrate. Tem muitas culturas que não sabem como celebrar. Because in some cultures, at least I speak from my culture, E em algumas culturas, e eu falo da minha cultura, even in missions, mesmo nas missões, so much of good things happen. muitas coisas boas acontecem, But after a big program is over, mas a partir do momento que a programação acabou, we still think about how much more work has to be done. a gente ainda pensa quanto mais trabalho deve ser feito, We tem que ser we feito. don't stop to celebrate what has been A gente não accomplished. para e não celebra o que nós alcançamos. When I was doing my PhD in Auckland University in New Zealand, Quando eu estava fazendo meu pós-doutorado na Universidade de Auckland, I na worked Nova for a Zelândia, long time on my methodology chapter. eu trabalhei por um longo período no capítulo sobre método da That minha was my tese, second metodologia. Foi o segundo capítulo da minha dissertação. So I went to the university to meet my supervisors. Então eu fui à universidade para encontrar os meus orientadores So I said, I finished chapter 2, e eu disse, terminei o capítulo 2 and here is my outline for chapter 3. e aqui está o meu
my outline. Ok, aqui está o meu rascunho, minha proposta de trabalho para o meu capítulo 3. And I'm working on the outline for chapter 4 and 5. E eu estou trabalhando no meu rascunho do meu capítulo 3 e 4. So one of my supervisors said, Um dos meus orientadores he said, disse, stop. ele falou, para, I want you to hear what you said. eu quero ouvir o que você falou. So I said, yeah, I know that I'm late and I have to work on chapters 3, 4 and 5. E eu falei, eu sei que eu estou atrasado e eu tenho que trabalhar no meu capítulo 3 e no He meu says, capítulo no, 4. what else did you say? Ele falou assim, não, o que mais que você And he disse? kept asking me that question. E ele continuou perguntando essa pergunta. I didn't know what he was talking about. E eu não entendi o que ele estava aqui falando. He said, what was your first sentence? E ele perguntou de novo, qual foi a sua primeira I frase? just said, I finished chapter 2. He said, stop. Eu disse, eu terminei o capítulo 2. Ele falou, para. Finishing chapter 2 is a big accomplishment. E ele falou, terminar o segundo capítulo é uma grande realização. You need to stop and celebrate what you have Você done. precisa parar e celebrar a sua conquista. But our minds are always focused on, India is only 3% Christian, what about 97%? E a nossa mente está sempre focada, a Índia é apenas 3% cristã. So many cultures of the world, we don't naturally stop to celebrate anything that has been accomplished. Em muitas culturas do mundo, então, a gente não para celebrar o que foi feito. And that's why when we hear that you have this in your culture, it's something very different to us. Então, quando a gente escuta isso a respeito do país de vocês, é algo muito diferente para a gente. I think that Luciano wants to say something. Brazilians celebrate. Celebrate? Brazilians celebrate when we finish something, and if you don't finish something, we celebrate the same way. You know? But when I speak this to people in my context, Quando eu falo isso para as pessoas no meu país, people understand it and they say, yeah, we'd never stop to celebrate what has been as accomplished. pessoas entendem que a gente nunca celebra as grandes realizações que a gente faz. And so when we see your values, we say that this is nice. Então, quando a gente vê os valores de vocês, a gente fala, ah, que legal. Celebration. Celebração. Yeah. Go ahead. Você acorda... Que língua mesmo que eu falo? English or Portuguese? Você lembra de uma reunião que nós tivemos, acho que foi em algum lugar desse mundo? Do you remember a meeting that we had in which there was a guy from India, from Bangalore? You asked a question about to people talk about what they thought about each other's culture. And that young man said, he forgot his name. He had to talk about Luciano's culture, Brazilian culture. And he said he didn't understand why we were laughing all the time. And sometimes for him it was like he felt disrespectful. Yes. Okay, see, that can happen. You're Então, isso just, pode acontecer. you are just being yourself, Vocês estão sendo vocês mesmos. but other people can be interpreting it differently. Mas as outras pessoas podem interpretar isso de uma forma diferente. When I tell some of the mission leaders we need to rejoice and celebrate, Quando eu digo a outros líderes de missão que nós precisamos nos alegrar e they'll celebrar, say, what is there to celebrate? There's so much more work that has to be done. eles falam, o que a gente tem que celebrar? Tem tanto trabalho a ser feito. What are some Kenyan values? Quais são então alguns valores do Quênia, quenianos? Ubuntu, community, Comunidade. emphasis on community and collective well-being. A ênfase na comunidade e no senso intelectual. Respect, Não, respect for elders. no bem-estar coletivo, perdão. Honoring and seeking guidance from older generations. O respeito pelos mais velhos, honrando as gerações. Hospitality, Hospitalidade. uzambara, O Zambala, that is welcoming guests with warmth and generosity. que significa dar as boas-vindas, receber os convidados. os Strong hóspedes, emphasis on family ties. generosidade. Os laços familiares fortes. Hard work and resilience.
Trabalho duro e resiliência. persevering through challenges and working hard, Então, a perseverança nos desafios e em trabalhar duro. generosity, Generosidade. respect for tradition, O respeito pelas tradições, that is honoring the cultural heritage and customs, que é honrar a cultura e as tradições locais. education, Educação, integrity and honesty, integridade e and honestidade. peace and harmony. E paz e harmonia. Maybe Bishop Simon can say a little bit more about that, you know. Talvez o bispo Simon pode dizer um pouco Why mais am a I respeito saying disso. these things? Por que eu estou falando isso? When we work cross-culturally, Quando a gente trabalha com missão people are looking at the same transcultural, situation, as pessoas estão procurando pela mesma but they are situação, looking at it from different values. mas eles estão procurando por valores They are diferentes. looking at it from different worldviews. Eles estão olhando por Worldview, com diferentes lentes and from different culture. e eles estão olhando de diferentes culturas. And when discipleship happens, E quando o discipulado acontece, the transformation is not going to happen on the top. a transformação não vai acontecer no topo lá do iceberg. If you just go back a few slides, please. The diagram. Yeah, the other one. Yeah. So the behavior, we sometimes look at the behavior and we want to see transformation there. Então a gente quer olhar lá para a ponta do iceberg, que é o comportamento, e a gente quer ver transformação lá. There will be no real transformation unless the gospel transforms us in our worldviews, beliefs, and our values. E não vai haver real transformação se o evangelho não transforma a nossa visão do mundo, as nossas crenças e os nossos valores. Because those are the things which supports the behavior and shows it on the top. Porque estas são as coisas que suportam o comportamento que as pessoas veem lá no topo. And that's why one of the things in the Great Commission, Matthew chapter 28, E essa é uma das coisas que na grande comissão em Mateus capítulo, which sometimes we forget, que algumas vezes a gente esquece, it says, "Go and make disciples of all nations, que Deus faz discípulos de todas as nações, baptizing them, os batizando, and lo, I am with you always. Lo, I am with you always. I am with you always." e eu estou sempre com vocês. There's an important phrase that we sometimes forget. E essa é uma frase importante que às What vezes is a gente that? esquece, que é Teaching them to obey all that I have commanded you. Ensinar as pessoas a obedecer tudo que eu ordenei a vocês. That's a very important part of the Great Commission. Essa é uma parte muito importante da grande comissão. And when we teach people to submit their lives to the authority of God's word, E quando a gente ensina as pessoas a se submeterem à autoridade da then, palavra de Deus, then when we study the scriptures, e quando a gente estuda as escrituras, part of the discipleship is, parte do discipulado é: if there's anything from the scriptures that is different from my values, se há alguma coisa nas escrituras que é diferente dos meus valores, then I will try to adjust my values according to the scriptures. então eu vou tentar ajustar os meus valores de acordo com a palavra. If there is something in the scriptures which is different from my beliefs, Se há alguma coisa na palavra que é diferente das minhas crenças, then I will adjust my beliefs according to the scripture. eu vou ajustar as minhas crenças às escrituras. And if there's anything in the scriptures which is different from my worldview, E se há alguma coisa na palavra que é diferente da forma que eu enxergo o mundo, I will adjust my worldview according to the eu scriptures. ajusto a visão que eu tenho do mundo de acordo com as escrituras. So unless the gospel impacts us at that deep level, A menos que o evangelho nos impacte naquele nível profundo, there is no real transformation. não happening. há transformação verdadeira. That is what Bishop Simon was saying. É isso que o bispo Simon estava dizendo. And therefore discipleship is very deep, Então, o discipulado é muito profundo, because when we meet people, it takes a long time for us to understand their worldview and values. porque quando a gente encontra as pessoas, leva bastante tempo para que a gente entenda os valores deles e a visão que eles têm do mundo. And the same mirror we need to hold against ourselves and look at ourselves. E de maneira igual, a gente precisa segurar um espelho e olhar para a gente mesmo. Are there some of my beliefs which is not according to scripture? Há algum valor meu que não está de acordo com as Is escrituras? some of my values not according to Há scripture? alguns valores meus que não estão de acordo com as If some of escrituras? my worldviews is not according to scripture, Se alguma visão que eu tenho de mundo não está de acordo com as then I need escrituras, to change and adjust my values and my beliefs. eu preciso mudar
e ajustar os meus valores, as minhas It's crenças e a minha visão de mundo. not only in the big things, but even in the small things of life. Não apenas nas coisas grandes, mas nas coisas pequenas da vida, When nos I, mínimos when I lived detalhes. in New Zealand, Quando eu morava na Nova Zelândia, I went to the bank to draw out some money. eu fui ao banco sacar dinheiro And when the cashier gave me the money, e quando o caixa me deu o dinheiro, I went outside, I counted. eu saí do banco, contei o dinheiro, There was $50 extra. havia 50 dólares a mais. So I began to think, Então eu pensei, I can do so many things with this $50. posso fazer tanta coisa com esses 50 dólares, But then, because the gospel has affected me, mas como o evangelho I went back impactou, eu voltei and I told the lady, e eu disse assim, a senhora, né, a you mulher, gave me $50 extra. você me deu 50 dólares a mais. And she was so happy and surprised. E ela ficou muito feliz e muito surpresa. She said, most people would not have come back. Thank you for coming back. E ela disse, muito obrigado por você ter voltado. A maioria das pessoas não teria voltado. Last week I was transiting on my way from Los Angeles to Atlanta. Na última semana, na semana passada, eu estava viajando no meu caminho, I né, had to change de planes Atlanta in Houston. Los Angeles para Atlanta, In Houston I had to change the planes. e eu tive que fazer uma escala em Houston. And so it was dinner time, so I went and bought some food. Era a hora do jantar e eu parei para comprar comida. And you know, as you pick up the food, you come to the counter. Então você pega a comida e você vai ali para o And caixa then pagar. I paid the money. Eu paguei em dinheiro And I also had a water bottle with me. e eu também tinha uma garrafa de água comigo. And as I was sitting in the airport with my wife and we were eating the dinner, E enquanto eu estava sentado com minha esposa no aeroporto just looked at jantando, I looked at the bill. eu olhei para a conta. They had charged me for the food Eles me cobraram pela comida and they had not charged me for water. e não me cobraram pela água. Now you know, in airports water is very E expensive. vocês sabem que a água no aeroporto é muito So cara. I said, it's okay. They make their money in other things. I think it's okay. E eu pensei, tudo bem, eles ganham dinheiro com outras coisas. And I was trying to eat my dinner, E eu estava tentando jantar and all I could see was that water bottle. e tudo que eu conseguia ver era aquela garrafa d'água. It was bothering me, you know. Aquela garrafa estava me molhando. I tried to open it so that I'll start drinking. Eu tentei abrir, eu comecei a beber Then I said, you know what? e eu disse, você I sabe do will quê? close it back Vou fechar and I'll go and give it back to them. e eu vou voltar e devolver. Then my wife said, no, once you open, they will not take it back. E a minha esposa disse, já que você abriu, eles vão So aceitar I de started volta. drinking. Então eu estou tentando beber a água I was not enjoying the water. e eu não estava nem curtindo, So aproveitando I went a back to the água. counter Eu voltei ao caixa and I told the lady, e eu disse à mulher, this is my receipt. esse aqui tá o meu cupom fiscal, né, minha You have conta. not charged me for the Você water. não me cobrou pela água. And she looks at me. E ela me olhou, I know, she said. e ela falou, eu I sei, purposely did it. eu fiz isso de I just propósito. wanted to give you free water. Eu simplesmente quis te dar água de graça. And she gave me back my credit card. No, you don't need to pay. I know that you had the water bottle, but I purposely did not charge you. E ela tinha o meu cartão de crédito, ela me devolveu o cartão de crédito e ela disse, eu propositalmente quis te dar água, você não precisa pagar, e me devolveu o cartão. Then I said, thank you, Lord, and I enjoyed the water after that. E eu disse, muito obrigado, Senhor, e eu But till I did bebi that, e aproveitei aquela água. till I did that, I would look at that water bottle and say, something is not right. E eu olhei para aquela garrafa d'água e disse, alguma coisa não está certa. What am I saying? O que eu estou dizendo? The gospel needs to transform us at the depth of who we are. O evangelho precisa transformar a profundidade de quem nós somos. Se fosse um indiano que não era cristão, faria? What would an Indian person who is not a Christian do? In general. You want the real answer or a good answer? You know? Você quer a resposta de fato ou uma outra resposta? If you want the real answer, you have to stop the cameras and all of that. Você quer a resposta de verdade, você precisa parar, pegar a urinagem das câmeras e ver. First of all, we wouldn't buy the water. We'll go and drink in the water fountain. You know? So Ele disse que o indiano não compra água, ele beberia água da torneira de qualquer lugar. or we would have bought a water bottle from the house, you know, for 20 cents, not paying $4 for that. You know? So we would have paid $20, 20 cents and brought it from the house, not paying $4 in the airport. Ok. Eles pegam a garrafa e levam a água de casa. So discipleship, which we've been talking about,
discipulado que a gente tem conversado a respeito needs to happen at the inner core of our beings. precisa acontecer no mais profundo centro das nossas vidas. Nobody was telling me that what you have done is wrong with the water bottle. Ninguém estava me dizendo o que eu ia fazer em relação àquela garrafa de água. But I was not at peace when I knew that something was not right. Mas eu não estava em paz enquanto eu sabia que algo não estava certo. That is the power of the gospel to bring transformation into our lives. Esse é o poder do evangelho para trazer transformação às nossas vidas. And we need to hold that mirror to our own lives also. E a gente precisa então segurar esse espelho de frente para nós mesmos, Because I cannot be a disciple maker if I myself am not being transformed as a disciple of porque eu Jesus. não posso me tornar um fazedor de discípulos se eu não sou transformado em um discípulo. The apostle Paul said, O apóstolo Paulo disse: "Follow me like how I'm following Christ." me sigam assim como eu sigo a Jesus, me imitem como eu imito a Jesus. Our life and ministry will be authentic when we ourselves are following Jesus as we make disciples of others. A nossa vida e o nosso ministério vão ser autênticos à medida que a gente segue a Jesus. If I'm not holding up the truth, the mirror of God's word to my life and making the changes, I cannot be a good disciple maker of others. Se eu não seguro em frente de mim mesmo o espelho da palavra de Deus, eu não vou ser transformado e não vou fazer discípulos. And that's what the Lord is inviting us to. E é isso que o Senhor está nos convidando a fazer. Deep transformation in our lives, Transformação profunda nas nossas which affects vidas, every area of my que life. vai afetar todas as áreas das nossas It affects vidas. my family, Vai afetar minha família, it affects my work, vai afetar o meu it trabalho, affects how I relate to my neighbors. vai afetar a maneira com que eu me It relaciono com affects os meus it vizinhos. helps me to be excellent in the work that I do. Me ajuda a ser excelente no trabalho que eu faço. It influences how I spend my money. Influencia como eu gasto meu dinheiro. It influences how I make decisions. Influencia como eu tomo as decisões. It influences the priorities in my life. Influencia as prioridades da minha vida. And all the different areas of life get impacted when Christ is at the center of our lives. E todas as áreas diferentes das nossas vidas são impactadas quando Cristo é o centro das nossas vidas. And that's what the Lord is inviting us to. E é isso que o Senhor está nos convidando a fazer. To reach that point where I'm not only saying, Lord, you are my Savior, Atingir o ponto, chegar ao ponto de que a gente diga: Senhor, o Senhor é meu Salvador, but I submit to your Lordship in my life. mas eu submeto ao seu senhorio na minha vida. In today's world, we don't like the word submit. Nesse mundo a gente não gosta da palavra do termo nos submeter. We would like to be in control. A gente quer estar no controle. But that's the place where the Holy Spirit needs to work in our lives. Mas este é o ponto que o Espírito Santo precisa trabalhar nas nossas vidas. To make him the king and give him the throne of our lives. Fazê-los o rei e ter o trono e dar a ele o trono das nossas vidas. And my prayer for us is E a minha oração para nós that as we é: process all these wonderful things that we are hearing, as we process all what we are hearing, enquanto nós processamos tudo que a gente está ouvindo, we also take that inward look into my own heart. a gente também traz isso para o nosso próprio coração. Is Jesus Lord over every area of my life? E a pergunta é: Jesus é o Senhor de todas as áreas da minha vida? And that's a question we need to personally respond to. E é uma pergunta que nós precisamos responder pessoalmente. Cada um precisa responder essa pergunta. Finally, Finalmente, por what are fim, some of the things that shapes the worldview? quais são algumas coisas que moldam a visão que nós temos do mundo? We're looking at the worldview, understanding the worldview of unreached people. Para entendermos, então, a visão dos povos não alcançados. So what shapes worldview? What shapes the worldview? O que forma, o que molda a visão que nós temos do No- mundo, a nossa number one, cosmovisão. our family and our upbringing. A nossa família e a nossa criação. Second, our culture and community. Em segundo lugar, a nossa cultura e a nossa comunidade. Number three, our personal experiences. Em terceiro lugar, as nossas experiências pessoais. Four, our education and knowledge. Em quarto, a nossa educação e a nossa formação, educacional. Number five is media and technology.
Número 5, a mídia e a tecnologia. So I'm just looking at a few things that shape the worldview of people. Essas são apenas algumas coisas que formam a cosmovisão das pessoas. And each of these things are very important things. E cada uma dessas coisas é muito importante. The family that we grow in makes a big impact into our worldview. A família em que a gente cresce traz um impacto grande na nossa visão. That's why we need to make sure that children are brought up with a biblical worldview in our homes. E é por isso que a gente precisa assegurar que as crianças elas cresçam com uma visão bíblica nas nossas comunidades and it is the e nas responsibility, nossas famílias. It is the responsibility of parents to invest into their children in this area. É responsabilidade dos pais investir nas crianças nessa área. Nowadays we find that people don't have time. E agora a gente descobre que as pessoas não têm tempo. And therefore we just give the iPad or something to the children saying, just don't bother me, you E take por care of these isso a things. gente dá celulares, iPad para as crianças e fala, ó, não me incomoda não. Those things are useful, Essas coisas são but then úteis. Deuteronomy says, Deuteronomy chapter 6, Deuteronomy, Mas no livro de Deuteronômio, capítulo 6, it says, parents, talk to your children about this. e diz, pais, falem com as crianças a respeito disso. Write it on the wall. Escrevam isso nas paredes. Write it on the door. Escrevam isso nas portas. Talk about it when you're walking. Conversem com eles enquanto vocês estão andando Talk com about eles. it when you're sitting and eating. Enquanto vocês estão comendo. Talk about it when you're about to go to sleep. Quando eles estão indo para a cama, dormir. Saturate them with the truth of God's word and God's story. Saturem as crianças com as escrituras. And when children grow up with that kind of a strong foundation, E quando as crianças crescerem com aquela fundação They will be- forte e sólida, they will be able to build their lives on a strong foundation. eles vão ser capazes de construir as suas vidas numa fundação sólida. Why are young people and adults having problems today? Por que pessoas jovens e adultos estão tendo problemas hoje? Because there is no biblical foundation upon which their lives are being built. Porque não há fundamento bíblico em relação a como eles constroem as suas vidas. What else influences the worldview? O que mais que influencia a nossa Religion cosmovisão? and spirituality, Religião e espiritualidade, the social and economic context, contexto social e econômico, language and communication, língua e comunicação, our biases and assumptions, crenças e and our own E conceitos que a gente reflection, tem. our own reflection and self-awareness. a reflexão e a autoconsciência que a gente tem dos nós mesmos. So these are the different factors that shapes worldview. Essas são os diferentes fatores que moldam a nossa cosmovisão. So you see, these things are very deep. Essas coisas são muito profundas. And unless the gospel is being addressed at these levels, E a menos que o evangelho seja direcionado, atinja todos esses níveis, transformation will not happen. transformação não vai acontecer. It will not happen in our lives. Não vai acontecer nas nossas It will vidas not happen in other people's lives. e não vai acontecer na vida das outras pessoas. And so these are some of the topics that Pastor Luciano gave us to address. Então esses são alguns tópicos que o pastor Luciano nos deu para conversar com vocês aqui hoje. And we have a question here. E a gente tem uma pergunta. We won't have time to look at all of them, A gente não vai ter tempo de olhar but para I'd like us todas to look and elas, discuss question number 2. mas a segunda pergunta nós What gostaríamos can de I do to conversar. understand the worldview of unreached people who live within my O que eu context? posso fazer para entender a cosmovisão dos povos não alcançados no meu contexto? And what are the challenges in doing so? E quais são os desafios para que a gente possa fazer isso? So if you could just discuss in your tables for the next 5 minutes. Se você puder então discutir nas suas mesas, né, nos seus grupos, nos What próximos can I 5 do to minutos, understand the worldview of unreached people in my context? o que eu posso fazer para entender a cosmovisão dos povos das pessoas não alcançadas no meu contexto? We are not talking about unreached people in North Korea or Afghanistan.
Quando eu estou falando de pessoas não alcançadas pelo I'm talking evangelho, about unreached eu não people, estou falando de pessoas no Afeganistão. Eu estou falando de unreached people in pessoas, Juiz de Fora das pessoas em Juiz de Fora, and within our state and country over e here. nosso país e nosso estado. So what can I do to understand the worldview of O unreached? que eu posso fazer então para entender a cosmovisão dessas pessoas? Thank you. Let's take 5 minutes to discuss around Então vamos it. ter 5 minutos para discutir isso. And what are the challenges in doing E this? quais os desafios em fazermos isso? Oi? Demorou a parar. Não é. You need to research something. Olha que Marcelo, eu conheço a palavra cosmovisão, mas eu só me liguei no final. Isso. Percebi traz, mas que eu tava A internet tá boa. A minha tá Ela ligou funcionando. meu Wi-Fi ali. O que vocês estão precisando? Ele quer adjetivos que começam com a letra L. Adjetivos em português? Não, acho que é em inglês. In English? Here. Exciting. The internet. Energetic. Podemos voltar? Vamos lá, pessoal? Voltando aqui. Okay, I'm sure that. Okay, can we come back, please? Vamos voltar, por favor. Pessoal, vamos lá?
Vamos lá, gente? So I believe that going forward, Eu creio então que para a gente avançar, God is going to bring fruit out of all of these training programs. Deus vai trazer fruto com todos esses programas de treinamento. And may I challenge all of you, believers in Brazil, E eu desafio todos vocês que moram aqui no Brasil, you have a very important role to play in the new mission world globally. vocês têm um papel muito importante para cumprir. You have a very Important role to play in global mission. na missão mundial. And therefore, E por isso we need to go deep before we can go wide. a gente precisa ir no profundo antes da gente ir para fora. Let us be grounded in God's word. Vamos estar então enraizados na palavra de Deus. Let us be missional in the places where God has placed us now. Vamos ser missionários nos lugares em que Deus nos colocou agora. Let us begin to pray and prepare for what God might have in store for the global mission from this place. Vamos começar a orar a respeito do que Deus preparou para a missão neste lugar. And as you do this, Enquanto nós fazemos isso, do this as the Lord continues to transform you personally. faça isso enquanto o Senhor Jesus continua a transformar vocês profundamente e pessoalmente. Transformation doesn't need to happen only over there on the mission field. A transformação não precisa acontecer necessariamente lá no campo missionário. Transformation has to be ongoing over here. A transformação ela deve acontecer aqui. And as God is transforming us, E enquanto Deus nos transforma em nossos corações, He will deploy us in His wisdom, Ele vai nos capacitar na sua sabedoria in His time, e no tempo dele to the places where He wants us to go. para o lugar que Ele quer que a gente vá. And as we go, E enquanto a gente vai, let me say that let me exhort us, let me exhort you deixa eu exortar a vocês that to be relational, a serem relacionais, make mission not as a project, but as a relationship. façam missão não como um projeto, um programa, mas como um relacionamento. And in whatever you do, E tudo que você fizer, do it with excellence. faça com excelência. One of the best form of witness in the secular world is excellence. Uma das melhores formas de eu testemunhar Whatever- no mundo atual é fazer as coisas com If you excelência. look at the life of Daniel, Se você olha para a vida de Daniel, he was a young person. ele era um homem jovem, He was a captive in a foreign land. ele era um cativo numa terra estranha, He was living among the Babylonians. ele vivia entre os babilônicos, But mas what was said of him was there was excellence in everything o that que he é did. dito dele é que havia excelência em tudo que ele fazia. And they could not find any negligence or corruption in him. E eles não conseguiram encontrar nada de negligência e corrupção nele. So as you go, Então, enquanto vocês forem, prepare with excellence. se preparem com excelência. And whatever you do, E tudo que você fizer, be authentic. seja autêntico. Be authentic. This is very important. Seja autêntico, isso é muito importante. We don't have to pretend that we have everything together and we don't have any A problems. gente não precisa fingir que a gente tem tudo e que a gente não tem problema nenhum. We need to be authentic. A gente precisa ser autêntico. And finally, E finalmente, let us go with a posture of a learner. vamos com uma postura de aprendizes. When we go places, we don't say we are going to teach. Quando a gente vai aos lugares, a gente não vai dizer que a gente vai ensinar, But we are also learning. mas a gente também vai aprender. For Bishop Simon and others who have come, we have learned a lot being with you. Eu e o Bispo Simon e os outros que vieram, a gente está aprendendo muito aqui. And we are grateful to God for that. E nós somos gratos a Deus por isso. We might have given something, but we take back a lot with us. We might? We take back a lot with us. A gente pode estar fazendo alguma coisa para vocês, mas a gente também leva muito de vocês conosco. Because we didn't come just as teachers, we came as learners. Porque a gente não veio apenas como professores, mas a gente veio como aprendizes. So I'm leaving you with these 4 words.
Então eu deixo para vocês essas 4 palavras. Be relational, Sejam relacionais, excellence, sejam excelentes, authentic, sejam and autênticos be a learner. e sejam aprendizes. And to remember this, E para se lembrarem disso, every time you touch your money, toda vez que vocês tocarem o dinheiro de vocês, that is real, R-E-A-L. que é o real. That's your currency, E right? é o real. Ele está fazendo uma comparação com um acrônimo, né? Real. Sejam relacionais, relational, Excellence, excelentes, authentic, autênticos and learner. e aprendizes, né? That Aí not on- não vai ter uma palavra exata. That not only reminds you of your money, Sorry? it not only reminds you of your currency, Então, lembre-se da moeda de vocês, but R-E-A-L in English also means to be real. mas R-E-A-L em inglês também significam ser real. And God wants us to be real E Deus quer que a gente seja real in whatever we do. em tudo que a gente faça. 4 words. 4 palavras. Number 1, Number 1, relational. E, excellence. A, authentic. L, learner. Learners. Be a learner. Obrigado. muito obrigado.